agora a gente vai pensando naquela ideia do aprendizado supervisionado, né? Lembrando que é o aprendizado que a gente tem um rótulo, tá? A gente tem a variável resposta. A gente vai falar dessa etapa de pré-processamento de dados. Essa etapa é a pior etapa da modelagem, porque a gente tem muitos problemas com os dados. Normalmente, a gente gasta 60% a 70% do nosso tempo só na etapa de pré-processamento de dados, tá? E vocês vão ver que existem muitas técnicas só para tentar tratar os dados problemáticos. Então, assim, a cada hora surge uma nova técnica para tentar contornar algum problema, para tentar, ao contornar esse problema, gerar um modelo com melhor desempenho, porque realmente essa é a etapa mais crítica. Então, basicamente, né, o processo do aprendizado de máquina, que eu já até mostrei um pouco, a gente coleta dados brutos, né, que são esses dados não tratados. A gente passa por essa etapa de pré-processamento dos dados. Dessa etapa, então, a gente passa a ter dados preparados. Com esses dados preparados, a gente vai aplicar, então, os nossos algoritmos. Com esses algoritmos aplicados, treinados em cima desses nossos dados preparados, a gente passa a ter os nossos modelos candidatos. A gente, então, ajusta e avalia esses modelos para, então, ao tomar a decisão, aplicar aquele modelo escolhido. Então, o que a gente vai falar exatamente agora é sobre essa primeira etapa, que é o pré-processamento dos dados. Então, existe uma frase muito famosa que é garbage in, garbage out, ou seja, lixo, né, que entra, lixo que sai. Porque não adianta a gente fornecer para o modelo um banco de dados não tratado, que a gente não vai conseguir um modelo com bom desempenho, tá? Não vai ter milagre para isso. Então, a qualidade desses dados é super importante para que eu possa garantir uma qualidade no meu modelo, ok? Então, a ideia dessas técnicas é justamente melhorar a qualidade dos dados para que a gente possa eliminar ou pelo menos minimizar os problemas encontrados. E aí a gente vai ver nessa aula que existem inúmeros problemas, mas também inúmeras alternativas para a gente tentar minimizar essa situação, ok? Alguns dos problemas são valores incorretos, inconsistentes, duplicados ou ausentes, atributos, tá? Que aqui nessa aula eu vou falar muito em atributo, mas pensem em atributo como variáveis explicativas, tá? Aquelas variáveis que a gente vai tentar utilizar para explicar um determinado fenômeno. Então, essas variáveis, elas podem ser independentes ou relacionadas, e aí, se as variáveis são relacionadas, eu passo a ter alguns problemas, como o problema de multicolinearidade. Os dados, eles podem ter, né, podem ser pequenos, o conjunto de dados pode ser pequeno, ou pode ser muito grande, a gente até entrar no problema de Big Data, tá? E às vezes a gente tem um outro problema, que é ter poucas variáveis, então não vou ter variável suficiente para poder explicar aquele fenômeno, mas também o problema de ter muitas variáveis, e como eu disse para vocês, quando eu tenho muitas variáveis, eu não consigo incluir todas no modelo, eu preciso fazer uma seleção dessas variáveis. Então, tudo que vocês imaginarem de problema tem nos dados, existe nos dados. Bom, então aqui o que a gente vai ver são essas tarefas, tá? Eliminação manual de atributos, integração de dados, amostragem de dados, dados desbalanceados, limpeza de dados, transformação de dados e redução de dimensionalidade. E aí a gente diz que essa etapa de pré-processamento é uma etapa semiautomática. Por que semiautomática? Porque depende também, né, além de depender da máquina, né, dos algoritmos que vão tentar solucionar esses problemas, depende também da pessoa que está executando essas tarefas. Porque muitas das vezes a gente precisa ter um mínimo de conhecimento daqueles dados para poder entender se é um erro ou não, se aquilo é possível ou não.
Então, por isso que a gente diz que é um processo semi-automático. Bom, e aqui está um resuminho, então, dessas etapas de pré-processamento que a gente vai ver aqui. Então, a primeira coisa, eliminação manual de atributos. Então, às vezes, a gente pega um conjunto de dados e, de cara, a gente já pode eliminar algumas variáveis. Por exemplo, imaginem que lá no conjunto de dados eu tenha uma coluna que seja nome, né? Primeiro que aquela coluna nem deveria existir, porque a gente não pode trabalhar com dados, com informação dos pacientes, por exemplo. Mas, às vezes, a gente recebe essa coluna, não vai fazer sentido nenhum para a nossa modelagem. O fato de você se chamar José ou Maria não vai aumentar ou diminuir a probabilidade de você ter um determinado desfecho. Então, quando aquele atributo, aquela variável, ela não contribui para a estimativa do valor do atributo-alvo, ou seja, da nossa variável resposta, não faz sentido a gente continuar com aquela coluna, com aquela pseudo-variável, vamos dizer assim. Então, nome, identificação de paciente, tudo isso a gente já pode eliminar manualmente. Outra característica importante para a gente já eliminar essa variável é quando essa variável possui o mesmo valor para todos os objetos. Então, se eu tenho lá... Vou tentar pegar o exemplo do coronavírus que está bombando. Então, a variável hospital de internação. Aí tá todo mundo lá. Souza Aguiar. Não faz sentido utilizar a variável hospital de internação se todo mundo está internado no mesmo hospital. O que isso vai diferenciar, por exemplo, no meu desfecho, que é se o paciente é positivo ou não para coronavírus? Não faz sentido, porque todos apresentam o mesmo resultado para aquela variável, ok? E outra forma também de eliminar variáveis, e aí, nesse caso, eu não preciso que o meu atributo, que minha variável explicativa tenha os mesmos valores, mas pode ser que esses valores sejam irrelevantes para a nossa análise. E aí a gente vai entrar numa etapa especial, tá? A gente vai ter uma aula só disso, que é seleção de atributos, seleção de variáveis. Quais são as técnicas que a gente pode fazer, aplicar para selecionar variáveis? Então, a gente vai ver, por exemplo, algoritmo genético, que é uma técnica super interessante. A gente vai ver a própria floresta aleatória, Random Forest, que é uma técnica para gerar um modelo preditivo, mas que ela também é muito utilizada para selecionar variáveis. Então, a gente vai ver tudo isso. Então, primeira coisa, se for uma variável que não contribui para o meu problema, ou não tem variabilidade, todas as observações têm o mesmo valor, já posso excluir do meu conjunto de dados. Bom, outro tipo de tratamento que eu preciso fazer é a integração dos dados. Então, pode ser que os meus dados cheguem em momentos diferentes. Então, usando o exemplo do coronavírus, consegui um banco de dados da semana passada, com os dados da semana passada. Nessa semana, chegou para mim mais um conjunto de dados de outros pacientes. Então, a gente precisa fazer uma integração desses dados. A gente precisa gerar um banco de dados único para que a gente possa, então, fornecer ao nosso algoritmo para a etapa de treinamento. Então, a gente precisa ter uma característica, né, alguma variável que indique um valor único, tá? Então, por exemplo, a identificação daquela observação é importante para poder discriminar entre as demais observações. Mas eu também preciso ter, por exemplo, uma coluna em comum nos dois bancos de dados para que eu possa fazer essa integração. Então, no R é muito comum a gente utilizar a função merge para isso, tá? Para você combinar conjuntos de dados. E quais são as dificuldades que a gente enfrenta nessa etapa? Atributos correspondentes podem ter nomes diferentes em diferentes bases de dados. Então, vamos imaginar que
em uma base de dados eu tenha colocado idade e na outra base de dados que chegou para mim esteja data de nascimento. Então, eu preciso, né, fazer uma conversão, eu preciso tratar uma variável para que esses bancos de dados casem, tá? Os dados a serem integrados podem ter sido atualizados em momentos diferentes. Então, isso é um outro problema, ok? Então, essa é uma etapa, mas normalmente a integração dos dados é o menor dos problemas na etapa de pré-processamento. Bom, e aí a gente também tem uma etapa importante, que é a amostragem dos dados, tá? A gente também vai ter uma aula só sobre a amostragem dos dados. Por que essa etapa é importante? Porque, se vocês lembram lá do que eu falei no PDF anterior, quando eu estou construindo o modelo, eu preciso ter etapa de treinamento e eu preciso ter etapa de teste. E na etapa de teste, quando a gente está avaliando o modelo, eu preciso que os meus dados sejam diferentes daqueles que foram utilizados para treino. Então, essa etapa de dividir em conjunto de treino e em conjunto de teste é uma etapa de amostragem dos dados. E às vezes a gente nem sempre tem um número grande de observações. Então, às vezes a gente não consegue dividir esses dados em dois conjuntos mutuamente exclusivos. A gente não consegue ter um conjunto de dados para treinamento e um outro conjunto totalmente diferente para teste. Às vezes a gente precisa fazer algumas abordagens para que a gente possa contornar essa situação. E aí a gente vai ver uma aula só sobre isso, sobre validação cruzada, bootstrap, e mais algumas coisinhas que eu não estou lembrando agora, tá? Mas por que é importante fazer essa amostragem? Além dessa característica, né, de dividir em treinamento e teste, é importante porque alguns algoritmos, eles não lidam muito bem com um número muito grande de objetos. O KNN, que é esse K-Nearest Neighbor, é um algoritmo que ele tem problema de memória, assim, né? Se eu fornecer muitas informações, acontece uma saturação da memória, porque o algoritmo basicamente trabalha com cálculo de diferenças. Ele fica calculando diferença de cada variável em relação a todas as observações. Então, se eu tenho muitos dados, esse cálculo vai demorar muito. Então, eu já preciso fazer uma amostragem, tá? Então, o ideal é que a gente sempre possa buscar essa melhor conformação entre dados, acurácia e eficiência computacional. Porque se eu tenho muitos dados, normalmente isso vai ajudar a minha acurácia, né? Então, mais dados, mais representação da realidade, então melhora o desempenho do meu modelo. Mas, por outro lado, eu tenho uma menor eficiência computacional. Então, a gente precisa também buscar um meio termo para isso. E aí, a gente precisa ter alguns cuidados, porque se eu tenho uma amostra pequena, essa amostra pode não ser representativa, né, da nossa população. Então, se eu tenho diferentes amostras, eu vou acabar gerando modelos diferentes. E aí, quando eu aplico esse modelo, ele não vai ter bom desempenho para dados novos. Por isso também a importância da gente sempre testar com dados novos, tá? Então, o ideal é que a gente tenha uma amostra que não seja muito grande, mas que ela seja representativa, ou seja, ela já consiga representar a distribuição real dos dados, tá? E aí sempre tem aquelas perguntas, mas o que é uma amostra pequena, o que é uma amostra grande? Isso daí, gente, é só com o tempo que a gente começa a ter feeling para essas coisas, tá? Então, assim, às vezes eu também fico me perguntando, será que isso é suficiente? Será que não é? Então, é tudo na tentativa e erro também. Então, a gente pode amostrar esses dados de maneira simples, né? Aleatória simples. Então, Dara e Milena viram isso comigo, que eu ensinei a amostragem aleatória simples, que é basicamente colocar tudo dentro de um saco e sortear, tá?
Mas, normalmente, quando a gente tem um problema de classificação, né, quando a minha variável resposta ela é qualitativa, a gente usa mais a amostragem estratificada. Então, eu pego, né, para cada extrato, a mesma porcentagem que tem no meu conjunto de dados original. Então, vamos imaginar que eu tenha 100 mil observações. Não preciso disso tudo, tá? Mas eu tenho 60% da classe A, 30% da classe B e 10% da classe C. Então, quando eu fizer minha amostragem, eu vou levar para essa minha amostra um número representativo, né, e que também transmita essa realidade de que 60% da classe A, 30% da classe B e 10% da classe C. Então, quando eu trabalho com classificação, com modelos de classificação, a gente vai ver lá depois no R que a gente sempre usa essa abordagem para dividir em conjunto de treino e conjunto de teste. A gente sempre respeita a proporção real que é encontrada no conjunto de dados original que a gente recebeu, tá? Então, eu vou também dar uma aula à parte só sobre essas técnicas de amostragem, como eu falei, validação cruzada, bootstrap e provavelmente algumas outras que eu não estou lembrando agora. Bom, outro problema que a gente encontra muito, principalmente, né, em casos de problemas de classificação, são dados desbalanceados. O que acontece? Eu tenho muitas observações de uma classe e poucas observações da outra classe. Então, vamos imaginar que eu tenha 100 mil observações. Sei lá, 990 mil são da classe A e 10 mil da classe B. Qual o problema disso? Se eu estou fornecendo esses meus dados para o meu algoritmo treinar, ele vai ver muito mais o quê? Observações da classe A. Então, ele vai ficar muito tendencioso a tudo que ele for classificar, achar que é da classe A, porque ele vai estar muito bem treinado para a classe A, ele já vai ter visualizado muitas coisas da classe A. Então, fornecer para o algoritmo dados desbalanceados na etapa de treinamento não é legal. A gente precisa lidar com esse problema, tá? Então, a gente precisa passar por essa etapa de balanceamento dos dados antes de fornecer esses dados para o nosso algoritmo. Algumas técnicas, elas são robustas, elas são espertas, elas conseguem lidar com esse problema, tá? Por exemplo, a árvore de decisão, ela é boa para isso, ela não sofre essa influência. Mas os outros algoritmos, né, uma regressão logística, uma rede neural, um KNN, essas técnicas sofrem. Então, uma alternativa é a gente fazer um balanceamento artificial. E aí, provavelmente, na aula de amostragem, eu vou falar também dessas técnicas de balanceamento, tá? Que existem várias abordagens de balanceamento. Mas, basicamente, só para vocês terem uma ideia, a gente tem a técnica de oversampling e a técnica de undersampling. Oversampling significa a gente aumentar a nossa classe minoritária. Então, eu passaria a fazer uma reamostragem com reposição. Eu iria repetir algumas observações para tentar equilibrar o número de observações de uma classe com o número de observações da outra classe. Vocês vão ver que a maioria dos meus exemplos eu vou dar para duas classes, mas vocês podem pensar em 3, 4, 5 classes, tá? Na técnica de undersampling significa a gente reduzir a classe majoritária. Então, eu iria fazer uma amostragem sem reposição. Então, eu pegaria algumas daquelas observações, né, e tentaria equilibrar o número de observações em cada classe. Aí, uma dúvida que sempre surge. Ah, precisa ser o mesmo número? Por exemplo, 200 da classe A e 200 da classe B? Não, a ideia é que você mantenha, em termos de frequência relativa, algo próximo. Então, poderia ter 52%, 48%, 55%, 45%, tá? Isso daí a gente já considera dados balanceados.
Só que outra pergunta que surge, o que é melhor? Oversampling ou undersampling? Depende dos dados. Então, vários estudos mostram que para um determinado tipo de dados, oversampling é melhor, para outro, undersampling é melhor. Nenhum dos dois funciona muito bem, então outras técnicas surgiram para fazer esse balanceamento artificial. Então, sempre eles encontram um problema e eles propõem uma técnica nova para tentar solucionar aquela diversidade ali nos dados. Outra forma também é não fazer esse balanceamento artificial, mas na hora que a gente for fazer o treinamento do modelo, a gente dar pesos para o modelo. É como se a gente pensasse lá naquela analogia que eu fiz com um aluno. Sei lá, tem muito mais matéria de estatística para estudar do que de cálculo. Então, o aluno vai o quê? Ele vai ficar mais tempo estudando estatística, né? Porque tem mais matéria. Só que, o que a gente faz? A gente obriga o aluno, você vai ficar mais tempo olhando cálculo do que estatística, para tentar compensar isso, tá? Então, a gente dá pesos para as classes. Outra estratégia também que é utilizada é fazer com que o modelo ele seja treinado para cada classe de maneira separada. Então, a gente teria dois modelos, um que olharia só uma classe e o outro que olharia só a outra classe. Então, a ideia deles é o quê? Se esse modelo está muito bem treinado para isso, tudo que ele não identificar como isso vai ser da outra classe e vice-versa para o outro modelo. É uma estratégia. Nunca fiz, mas é uma estratégia. E aí, basicamente, essas são as formas, mas eu vou fazer uma aula também só mostrando para vocês essas técnicas, e depois a gente vai levar essas técnicas para o R para ver o que teve melhor desempenho, tá? Então, essa aula realmente é mais introdutória. Bom, e aí, outro problema é com relação à qualidade dos dados, tá? Então, quais exemplos a gente tem de problemas na qualidade? Dados ruidosos, tá? Que são aqueles que possuem erros ou valores diferentes do esperado. A gente vai ver cada um desses problemas. Dados inconsistentes, quando não combinam ou contradizem valores de outros atributos do mesmo objeto. Dados redundantes, quando dois ou mais objetos têm os mesmos valores para todos os atributos, ou dois ou mais atributos têm os mesmos valores para dois ou mais objetos. E dados incompletos, quando eu tenho ausência de valores para algum dos atributos. Então, vamos ver cada um desses problemas. Então, com relação, né, a esse problema de qualidade dos dados, muitas vezes, né, a gente tem esse problema decorrente dos processos de medição e de coleta. Então, pode ser por causa de falha humana, tá? Então, às vezes, é muito comum, por exemplo, o médico que não preenche as informações lá do formulário que foi totalmente pensado, né, para criar um banco de dados para o Ministério da Saúde, e várias informações não são preenchidas. Falha no processo de coleta de dados, então, novamente, eu faço uma coleta por meio de papéis. Às vezes, esses papéis se perdem, às vezes não são digitalizados. Limitações do dispositivo de medição. Então, aquele instrumento que eu estou utilizando não é tão preciso, né? Então, vai me trazer uma falha. A própria má-fé. Então, às vezes, a pessoa não está nem aí na hora de preenche qualquer coisa. Isso é muito comum, às vezes, a gente vê em pesquisas de opinião. O cara precisa cumprir uma cota, chega um momento que ele está cansado, ele vai preencher qualquer coisa. O valor do atributo-alvo muda com o tempo. Então, pode ser uma variável resposta que a gente esteja avaliando que, sei lá, a opinião da pessoa, ela pode mudar de opinião. Então, quando eu fiz a primeira coleta, a resposta era sim, depois a resposta mudou para não. Então, são alguns problemas que a gente pode encontrar com relação à qualidade de dados. Quando eu tenho dados incompletos, que é o famoso missing data, e isso é muito comum, tá? Eu tenho algumas formas de contornar isso.
Mas lembrando, um dado perdido, né, mesmo que aplique alguma técnica, não vai trazer realmente o valor real daquilo, né? Não vai trazer a realidade. É só uma forma da gente contornar aquele problema. E alguma das possíveis causas são: atributo não foi considerado quando os primeiros dados foram coletados. Isso é muito comum nos dados do DataSUS. Isso é muito triste, porque você tem, às vezes, dados desde 2001, que é o caso, até a Milena vai ter esse problema, porque é os dados de tuberculose. A gente tinha algumas perguntas, tá? A partir de um ano, essas perguntas sumiram, surgiram novas perguntas. Então, se eu quero incluir aquela pergunta, né, aquela variável no meu modelo, eu vou ter que filtrar por um período de tempo. Então, eu acabo o quê? Perdendo um grande número de observações. E isso é um problema, tá? Desconhecimento do valor do atributo por ocasião do preenchimento. Então, aqui um exemplo, tipo sanguíneo. É muito comum, às vezes, você perguntar para o paciente qual é o seu tipo sanguíneo e a pessoa não saber na hora. Então, aquela informação vai ficar vazia no banco de dados. Distração, mal entendimento ou declinamento na hora do preenchimento. Então, pula, né, uma pergunta, algo do tipo. Não necessidade ou obrigação de apresentar um valor para atributos de algumas instâncias. Então, por exemplo, renda. Nem sempre é uma pergunta em que a resposta é obrigatória. Então, vai ficar faltando aquele dado. Inexistência de valor para atributo em algumas instâncias. Então, partos para sexo masculino. Tá? Então, às vezes está lá a variável. Número de partos, mas se eu estou entrevistando um homem, então vai ficar incompleto. Problema com o dispositivo, processo de coleta. Então, posso ter algum problema durante a minha coleta de dados. E aí, o que a gente faz com esses dados incompletos? Bom, a primeira estratégia seria pensar: tem como a gente tentar recuperar essas observações, essas informações? Não tem. Tá, então vamos para o segundo pensamento. Eu percebo, né, que esse meu atributo que está ausente é o meu atributo classe, ou seja, é a minha variável resposta. Então, lá no caso, sei lá, do coronavírus, o cara não tem a informação de se o teste foi positivo ou negativo. E eu não estou pensando aqui ainda em aprendizado semi-supervisionado, tá, gente? Então, eu vou pensar, pô, essa pessoa não vai servir, porque se eu preciso fornecer para o meu modelo, para o meu algoritmo, um conjunto de dados rotulado e essa pessoa não tem rótulo, então eu vou ter que eliminar essa pessoa do meu banco de dados, tá? Então, a primeira estratégia seria: tem uma grande quantidade de dados e poucos dados com informações faltantes, então dá para eliminar essas observações. Mas eu não posso fazer isso quando eu tenho situações do tipo: poucos atributos, tá? Ocorre com poucos atributos do exemplo, então só algumas observações estão faltando, então dá para contornar. Número de atributos com valores ausentes varia muito entre os exemplos com esse problema. Então, isso é muito comum da gente chegar no banco de dados e falar assim: eu vou procurar aqui com R todas as linhas em que todas as variáveis estão completas. Aí o seu banco fica zerado. Por quê? Porque os dados, né, às vezes você tem muitas variáveis e a ausência de dados, ela vai modificando conforme a variável. Então, acaba que tem vários pacientes que só tem uma informação faltando, mas essas informações elas se distribuem ao longo das diversas variáveis. Então, quando você vai procurar casos completos, você não encontra nenhum caso. Então, não tem como eliminar nessa situação. E há risco de descartar dados importantes. Então, às vezes, o seu conjunto de observações é muito pequeno. Então, será que não dá para tentar contornar essa situação? Tentar imputar esses dados que estão ausentes? Ok? Então, outra estratégia é definir e preencher manualmente valores para os atributos com valores ausentes, tá? Às vezes, existe alguma estratégia para isso, ok? Você tem um conhecimento para isso. Sei lá, era variável data de nascimento
E você também tinha a coluna idade, só que algumas colunas algumas informações para a idade foram preenchidas, outras não, mas você tem a variável data de nascimento, então você consegue fazer esse preenchimento. Empregar algoritmos de aprendizado de máquina que lidam internamente com valores ausentes. As árvores de decisão, elas são bem interessantes, porque quando ela encontra um dado ausente, ela simplesmente substitui aquele NA por uma interrogação. Então, é como se ela estivesse criando uma classe chamada interrogação. Então, depois a gente também vai ver isso, mas as árvores, elas são boas para lidar com esses dados ausentes. Então, tem muitos problemas de dados ausentes, pode ser que a árvore seja uma boa alternativa. Ou estimar esses valores ausentes. E como que eu posso fazer isso? Eu posso criar um novo valor. Então, toda vez que aparecer dado ausente para essa variável, vai receber um valor X. Então, isso é comum, por exemplo, na área de genômica, quando a gente faz alinhamento. Bom que todo mundo aqui tem um conhecimento de biologia, né? Quando a gente faz um alinhamento de sequências, podem aparecer os gaps. E aí, se a nossa variável explicativa é aminoácido, um gap não é um aminoácido. Então, a estratégia que eles usam é colocar uma outra letra para representar como se fosse um 21º aminoácido, tá? Mas seria o quê? Um dado ausente. Outra forma também, mas essa forma ela é muito criticada, tá, gente? Que é atribuir a média, mediana ou moda de todos os valores ou apenas os da mesma classe. Então, é muito comum, porém muito criticado, fazer isso. Você chega lá a idade, por exemplo. Essa pessoa não tem informação de idade, mas eu não quero eliminá-la do meu banco de dados. Eu vou calcular a média da idade, utilizando todos os outros, todas as outras observações. Ou, se não for a média, a mediana. Ou eu olho para qual, se for um problema de classificação, eu olho para qual classe essa observação pertence. Então, vamos supor, tá faltando a idade desse paciente que indicou positivo para coronavírus. Então, eu pego a idade de todos os pacientes que indicou, né, que eu tive indicação positiva para coronavírus e calculo uma média ou uma mediana desse pessoal, entendeu? Porque eu uso só as informações das observações da mesma classe. Outra estratégia é utilizar a média, mediana ou moda dos vizinhos mais próximos. A gente vai ver uma técnica que chama KNN, tá? Que a ideia é justamente você procurar os vizinhos mais próximos. A gente, pelas características, não tem aquela frase? Diga-me com quem andas e te direis quem é. É basicamente isso, a ideia do KNN. Então, a ideia é, você está faltando a idade, mas você é similar a quais outras observações? Você é similar a essas 5 observações, então vou calcular a idade dessas 5 observações, tá? A média da idade ou a mediana. É uma outra forma também de contornar essa situação, ok? Bom, dados inconsistentes. Dados inconsistentes são aqueles que os valores são conflitantes. Então, muito comum isso em banco de dados. Na hora que a gente vai fazer a integração, por exemplo, eu fui lá, coletei o tamanho da pétala da minha flor em centímetros. Aí foi um outro pesquisador e coletou em milímetros. Quando eu junto essas informações, vou ter o quê? Uma inconsistência. Então, preciso tomar cuidado. Siglas, né? Isso daí é comum nos questionários dos alunos. Pergunta lá, qual instituição? Aí a pessoa vai e coloca Unirio com tudo minúsculo. A outra responde Unirio com letra tudo maiúsculo. Inconsistência, tá? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, eu posso ter inconsistência também, né? No atributo de entrada. Então, dados com código postal inválido para o nome da rua especificado, pessoa com 2 metros pesando 10 quilos, né? Isso pode ser resultado do quê? De erro ou engano ou proposital, tá?
Ou também posso ter problema no atributo de saída. Então, o que acontece? Vamos imaginar 2 pacientes que apresentam as mesmas, os mesmos valores para as variáveis explicativas e chega lá no atributo de saída, um está doente e o outro está saudável. O algoritmo ele não vai entender isso, porque ele não sabe que são pessoas diferentes, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente vai estar fornecendo dados conflitantes, ok? Bom, então, algumas inconsistências elas são fáceis de detectar. Então, violação de relações conhecidas entre atributos. Eu sei, por exemplo, que o valor do atributo A é sempre menor que o valor do atributo B. Então, se eu vejo um valor de A maior que o de B, tem alguma inconsistência, né? Valor inválido para o atributo. Estou lá com a minha variável altura, chego lá e observo um valor negativo. É uma inconsistência, tá? Então, algumas coisas a gente consegue perceber e tratar, outras, infelizmente, se a gente não sabe que foi um erro, vai acabar continuando nos nossos dados. Outro problema são os dados redundantes, tá? E dados redundantes eu posso falar tanto em relação às observações quanto em relação às variáveis. Então, por exemplo, idade e data de nascimento. São dados redundantes, tá? O que você quer extrair disso? A não ser que você queira falar, não, mas o mês é importante para minha análise. Então você vai trabalhar com a variável mês, ok? E também observações redundantes. 2 pacientes com as mesmas características, todas as variáveis idênticas, variável resposta idêntica. Eu não preciso fornecer aquilo 2 vezes, porque a gente acaba caindo naquele problema, né, de você treinar o seu modelo como se você estivesse dando mais peso para que ele entendesse aquele tipo de observação, tá? Então, atributos redundantes podem supervalorizar um dado aspecto dos dados ou tornar mais lento o processo de indução. Então, por exemplo, IMC e eu tenho altura e peso. Bom, eu sei que IMC vem, né, de uma fórmula que utiliza altura e peso. Então, será que eu não estou trazendo redundância para o meu banco de dados? Então, talvez seja melhor só usar o IMC, ok? Então, a gente também pode ter problemas de dados quase duplicados. Então, pessoas em diferentes bancos de dados com o mesmo endereço e pequenas diferenças nos nomes. Então, o importante nessa fase é a deduplicação, que seria detectar e eliminar ou combinar essas duplicações. Bom, outro problema são os dados com ruídos, tá? Então, dados com ruídos, um exemplo que a gente conhece, clássico, é o outlier, que são aquelas observações que parece que não vêm daquela população que originou meus dados, daquela distribuição que originou os meus dados, tá? E isso pode fazer com que a gente tenha um grande problema no nosso modelo. Então, por exemplo, uma coisa bem clássica, não sei se vocês não vão conseguir ver aí, mas se eu quero, né, eu tenho um conjunto de pontos e eu tenho lá aquele ruído, o que o meu modelo vai fazer? Ele vai buscar, né, um modelo linear, por exemplo, que tente também incorporar esse outlier na minha modelagem. Então, eu preciso ver, será que esse outlier é um erro? Ou será que, de fato, essa observação é real, os dados estão corretos? Então, o que eu posso fazer com isso? Uma das estratégias, né, se a gente tem outliers pontuais, né, é remover esse outlier e fazer uma análise, e fazer uma outra análise com outlier e ver qual foi a influência desse outlier na minha modelagem, tá? Mas lembrando, se o outlier não vem de um erro, é importante que ele seja discutido na sua modelagem. Isso. Bom,
E aí, então, outro tipo de etapa que a gente precisa fazer nos dados é a transformação dos dados. Porque nem sempre as informações vêm da forma que a gente consegue trabalhar. Então, às vezes, a variável vem por meio de uma variável qualitativa, mas eu preciso de uma informação numérica. Às vezes, ela vem numérica e eu preciso converter para qualitativa, tá? Às vezes eu estou trabalhando com variáveis de escalas muito diferentes e é importante que eu normalize, tá? Às vezes eu tenho informação dada de um jeito e eu preciso traduzir, né? Por exemplo, data de nascimento, eu preciso traduzir para idade. Então, a gente também tem essa etapa de transformação. Então, a primeira seria essa conversão simbólico para numérico. Redes neurais e SVM não aceita variável explicativa qualitativa, tá? Só aceita variável numérica. Então, eu preciso converter essa variável qualitativa para algo numérico. E essa conversão ela vai depender de duas características. Primeiro, existe uma ordem, né? É uma variável qualitativa ordinal? Sim ou não? Outra característica, número de classes. É uma variável qualitativa dicotômica ou policotômica? Então, eu preciso avaliar esse tipo de variável qualitativa para verificar a melhor abordagem para converter para uma variável numérica. Então, por exemplo, numa conversão nominal para binário, né? Então, uma variável qualitativa nominal é aquela que não tem ordem. Eu preciso também garantir essa inexistência de relação de ordem, tá? Porque é uma variável que não tem ordem. Então, não faz sentido eu atribuir lá valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Uma estratégia é a gente utilizar essa codificação canônica, que eles chamam de 1 de C, que seria atribuir uma sequência de C bits. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma variável que ela é representada pelas categorias azul, amarelo e vermelho, né? Variável cor. Então, não existe uma ordem entre essas categorias. Como que eu vou representar isso numericamente? Eu crio essa sequência de bits. Então, é como se eu tivesse aqui agora 3 variáveis, tá? Sei lá, variável 1, variável 2 e variável 3. Deixa eu escrever aqui de novo, só para... Então, aqui seria variável 1, variável 2, variável 3. Então, eu sei que se eu represento, né, 0 para variável 1, 0 para variável 2 e 1 para variável 3, eu estou representando a cor azul. Agora, 0 para variável 1, 1 para variável 2 e 0 para variável 3, eu estou representando como amarelo. Vermelho, 1 para variável 1 e 0 para as outras duas variáveis, que é o que a gente chama também de variável dummy, tá? Que é sempre representar para essa codificação binária de 0 e 1, ok? E aí, se a gente tiver que calcular uma distância, porque o algoritmo KMN ele trabalha com distância, então como que a gente calcula uma distância, né? Tipo, distância de azul para amarelo, de amarelo para vermelho. Bom, a gente agora tem essa forma canônica. Então, essa distância, que é a distância de Hamming, a gente verifica quantas posições possuem valores diferentes. Então, se eu olho de azul para amarelo, eu tenho diferença na variável 2 e na variável 3. Então, é uma distância de 2. De amarelo para vermelho, a mesma coisa, distância de 2. De azul para vermelho, também uma distância de 2. Porque justamente essas categorias não apresentam ordem, por isso a gente tem uma mesma distância, tá? Então é isso. E a moda ela vai ser dada pela posição com maior número de valores 1, ok? Mas essa conversão, o próprio R ela já faz isso de maneira automática, tá? Quando ela entende que é uma variável qualitativa, ela já aplica esse tipo de conversão. Outra forma de conversão são os pseudoatributos. Então,
eu acabo utilizando valores, né, binário, inteiro ou real. Então, por exemplo, 193 países, tá? Eu poderia converter cada um desses países para 4 pseudoatributos. Então, eu teria um pseudoatributo, né? Como se fosse uma variável mesmo. Continente, que aí eu ia representar por 7 valores. Eu ia ter uma variável PIB, que aí eu ia, né, representar o PIB daquele país por um valor, uma variável população por um valor, área por um valor. Então, eu estou transformando aqueles nomes para variáveis que trazem essa informação numérica, tá? Já que o modelo só aceita valores numéricos, ok? É uma outra alternativa. Porque imagine a gente transformar uma variável que tem 193 categorias para aquela que a gente viu anteriormente, a codificação canônica. Ia ficar uma coisa absurda, né? O número de variáveis ia ser absurdo. Bom, agora, se eu quero fazer uma conversão de ordinal para binário, ou seja, eu preciso levar a ordem em consideração, a gente pode codificar para valor inteiro, positivo. Então, por exemplo, pequeno, médio e grande vai receber o valor 1, 2 e 3. Ou eu posso também utilizar valores binários, mas que tenham essa ideia de ordinal, tá? Isso daqui eu nunca usei, para falar a verdade. Mas o livro, ele mostra esses dois tipos de códigos, tá? O código de Gray, que também as pessoas traduziram literalmente, então você encontra a expressão código cinza, e o código termômetro, tá? Então, eles vão variando a posição do número 1 para indicar a ordinalidade, mas isso eu confesso que eu nunca utilizei. Bom, às vezes a gente também precisa transformar de numérico para simbólico. Isso é muito comum quando a gente cria intervalos de classe, né? Então, lá, por exemplo, da variável contínua para uma variável qualitativa, a gente cria lá os intervalos de classe. Então, temperatura de 20, sei lá, de 15 a 19 graus, eu vou falar que é frio. De 19 a 26 é ameno. De 26 a 34 é quente. E acima de 34 é o inferno. Não sei. Então, a gente cria essas classes, já que a gente precisa da nossa variável representada de maneira qualitativa, ok? Com relação ao número de categorias, isso pode ser definido pelo usuário, mas existem umas regrinhas, tipo, umas regrinhas para ajudar a gente na definição do número de categorias. Ou a gente pode utilizar até um algoritmo de agrupamento de dados. Então, a gente faz um agrupamento, vê qual foi o melhor número de grupos, e aí a gente começa a perceber, né, como que a gente pode, então, criar esses intervalos de classe. Ou simplesmente por uma inspeção visual. Peguei lá o meu gráfico de densidades e percebi que as minhas populações elas se dividem bem em um determinado intervalo. Então, eu utilizo esse intervalo de classe. Bom, e aí a gente também pode transformar esses atributos numéricos, tá? Às vezes o que a gente quer é transformar um número para outro número, ok? Então, por exemplo, pode ser que a minha variável tenha valores positivos e negativos. E eu preciso utilizar apenas a magnitude daquele atributo. Então, não interessa para mim se é menos 5 ou mais 5. O que interessa é essa magnitude igual a 5. Então, eu fiz uma transformação de negativo para positivo, tá? Mas duas transformações que são muito famosas são a normalização e a tradução. A normalização, né, é muito como a gente falar, tem que normalizar a variável, tá? Qual que é essa ideia de normalização? Imagine o seguinte, eu tenho uma variável que seja altura, tá? A altura medida em metros.
Então, vou ter lá 1,69, 1,80, 1,53. Então, se a gente olhar a variabilidade dessa variável, calcular assim, né, do máximo para o mínimo, né, essa diferença, a gente vai ver que vai ser uma diferença muito pequena. Aí eu tenho uma outra variável em que ela foi medida com valores, sei lá, são atletas, e aí distância percorrida em metros. E aí pode ser que uma pessoa tenha percorrido 5.000 metros, a outra 3.000 metros. Então, imaginem, a diferença de 5.000 para 3.000 em magnitude vai ser o quê? Muito grande comparada à diferença da altura dessas mesmas pessoas. Então, isso pode influenciar na hora do algoritmo fazer os cálculos, que ele vai pensar, a distância tem muita influência, porque a diferença foi grande. Por isso que é importante a gente normalizar, tá? E aí, essa normalização, ela pode ser pela amplitude, e a gente tem a reescala e a padronização, ou pela distribuição. Em biologia é muito comum a gente ver as pessoas aplicando log para normalizar a variável, tá? Isso é uma estratégia muito comum, porque a gente quer que a nossa variável tenha distribuição normal, ela não tem, e as pessoas vão lá e aplicam log, tá? Então, a reescala é essa de tentar normalizar todos os valores para que eles fiquem entre 0 e 1, ou de menos 1 a 1, tá? E é dada por essa formulazinha, ok? Eu não vou entrar em detalhes na formulazinha, até porque o R já faz tudo isso pra gente. Então, eu posso normalizar, eu posso falar, olha, eu quero normalizar, quero que todos os meus valores fiquem entre 0 e 1. Então, eu vou ter valor de altura entre 0 e 1, valor de distância percorrida entre 0 e 1. Então, todas as variáveis vão ter o mesmo impacto em termos de magnitude no algoritmo. Magnitude, né? Isso. A padronização é quando a gente quer... Como que eu posso dizer? A gente vai utilizar uma distribuição para fazer essa padronização, tá? Então, basicamente, a gente pega o valor atual, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Essa normalização também é muito comum. E aí, se a gente tem, né, valores de uma distribuição gaussiana, a gente vai ter uma padronização com um conjunto de valores com distribuição normal, tá? 0, 1, média 0 e desvio padrão 1. Então, isso também a gente pode fornecer para o R na hora do nosso pré-processamento. Eu quero normalizar meus dados. Que tipo de normalização? Eu quero uma padronização, eu quero uma reescala, ok? E, por fim, se eu não me engano, isso. Nessa parte de transformação, a gente tem a tradução, que é aquilo que eu falei para vocês, que é tentar converter alguma informação para outro, né, para outro tipo de formato, já que o formato original ele não é compreensível. Então, por exemplo, conversão da hora para valor inteiro. Às vezes vai aparecer lá 14 horas, 53 minutos e 3 segundos. Tá? Então, o programa ele não vai entender esse formato de hora. Formato de data, mesma coisa. Rua, tá? Então, às vezes a gente usa o código postal. Então, nesse caso, é o que a gente chama de tradução. Bom, estamos quase terminando, tá, gente? Outra questão é essa, né, o problema do número de variáveis, como eu falei para vocês. E aí a gente tem uma etapa só de redução de dimensionalidade. Por que é importante reduzir a dimensionalidade? Vários fatores para explicar isso, mas um deles, o algoritmo, né, ele não vai comportar um grande número de variáveis para poucas observações. Outra característica, vai deixar o nosso modelo complexo utilizar muitas variáveis. Existe um princípio que chama o princípio da parcimônia, que é o quê? Buscar um modelo mais simples possível, que com poucas variáveis eu já consigo explicar aquele fenômeno.
Então, é ideal a gente fazer essa etapa de redução de dimensionalidade. E, às vezes, né, a gente tem muitas variáveis no nosso banco de dados que, na prática, elas podem ser difíceis de serem coletadas ou têm um custo elevado. Então, se a gente conseguir eliminar essas variáveis, também já traz benefícios para o nosso modelo. E aí a gente pode reduzir essa dimensionalidade de duas formas. Agregar os atributos, que também é chamado de extração de variáveis. Então, a gente gera novas variáveis. Um exemplo muito comum de técnica que faz isso é a PCA, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente Gabriel e a Dara. A PCA, ela faz uma combinação de variáveis, ela tenta buscar a maior variabilidade dos dados, ok? E a seleção de atributos, que é quando eu seleciono a variável sem mudar o seu formato original. Então, eu simplesmente vou ter ou não aquela variável no meu modelo. Eu não gerei uma nova variável, que é o caso da agregação de atributos, ok? E aí, essa seleção de atributos, né, seleção de variáveis, em que eu não tenho uma combinação, né, eu não gero uma nova variável, eu posso dividir em 3 tipos: embutida, filtro e wrapper, tá? A embutida é a seleção que é feita por algum algoritmo de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, eu posso utilizar o algoritmo de árvore de decisão só para selecionar variáveis. Depois que eu vejo as variáveis que ele selecionou, eu uso essas variáveis para um outro modelo, por exemplo, de redes neurais. Então, eu posso usar um algoritmo só para selecionar variáveis. O filtro, a gente vai ver que é quando eu seleciono as variáveis sem usar um algoritmo, um aprendizado de máquina, tá? E a wrapper é quando o próprio algoritmo, ao construir o modelo, já seleciona as variáveis. Então, a gente também vai ter uma aula só sobre isso, tá? Minha ideia é falar uma aula só sobre isso. Então, para que eu faço essa seleção de atributos? Para identificar atributos importantes. Então, quais atributos têm mais peso na minha tomada de decisão? Para melhorar o desempenho dos meus modelos, para reduzir a necessidade de memória e tempo de processamento, para eliminar atributos irrelevantes e reduzir o ruído, simplificar o modelo gerado e tornar a interpretação mais fácil, facilitar a visualização dos dados e também reduzir o custo de coleta dos dados. Então, com relação à técnica de filtro, né, é uma técnica em que eu não dependo de um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, todo mundo conhece a técnica, né, o teste Q-quadrado. Então, vamos imaginar que eu tenha várias variáveis explicativas, qualitativas, e minha variável resposta também é qualitativa. Eu poderia fazer uma primeira seleção, que é, se for significativo o teste, ou seja, se existe uma associação daquela variável explicativa com a variável resposta, eu vou utilizar essa variável no meu modelo de aprendizado de máquina. Então, eu fiz o quê? Uma seleção prévia, eu fiz um filtro, tá? E aí, como tudo nessa vida, a técnica tem vantagem e desvantagens. Então, alguma das vantagens é que não depende desse algoritmo de aprendizado de máquina. Então, os atributos selecionados podem ser utilizados por diferentes algoritmos. Tem baixo custo computacional, então é uma técnica muito rápida e consegue lidar de forma eficiente com uma grande quantidade de dados, ok? Como desvantagem, a técnica ignora interação com o algoritmo e também ignora dependências entre atributos, porque é muito comum que uma variável ela só seja significativa para o modelo se uma outra variável também estiver presente. Então, na técnica de filtro, eu não consigo avaliar duas variáveis explicativas ao mesmo tempo, 2, 3 ou mais, né? Eu só estou avaliando a explicativa com a resposta, a explicativa com a resposta. Então, se existe uma interação entre duas ou mais explicativas, eu perco essa informação, tá? Nessa estratégia wrapper, é o próprio algoritmo que vai fazer a seleção. Então, por exemplo,
A árvore de decisão, ela é uma técnica, né? Um algoritmo de aprendizado de máquina que vai criar um modelo preditivo, mas que também faz a sua seleção, tá? A regressão logística, ela gera um modelo preditivo, mas ela também faz a sua seleção. Então, essa é a ideia da seleção. O próprio algoritmo que vai gerar o modelo já está fazendo a seleção de variáveis. Então, quais as vantagens? Melhor conjunto para um dado algoritmo, então pode selecionar também melhor número de atributos, tá? Então, o próprio algoritmo vai fazer essa seleção. Geralmente, melhora o desempenho obtido pelo algoritmo. Então, o algoritmo, ao fazer essa seleção, ele vai gerar um modelo com melhor desempenho. Como desvantagem, a gente tem o risco de overfitting. O que é overfitting? É o algoritmo, ele treinar muito bem aqueles dados, ele ficar tão viciado naqueles dados, que quando ele receber os novos dados, ele não conseguir ter bom desempenho. É como se fosse aquele aluno que decora todo o material, chega na hora da prova, o professor pergunta de uma forma um pouco diferente, ele não consegue responder porque está tudo decorado, tá? Então, esse é um problema de overfitting. Outra desvantagem, o desempenho depende do algoritmo de indução. Então, se eu estou utilizando um algoritmo meio fraquinho, não, né? Mesmo que eu faça seleção de variáveis, esse desempenho talvez não melhore tanto. Custo computacional elevado, porque o que o algoritmo faz? Ele seleciona, avalia, seleciona, avalia, seleciona, avalia, até buscar o melhor conjunto. Então, isso vai exigir um tempo maior. Precisa repetido quando o novo algoritmo de aprendizado for utilizado. Então, se a regressão logística selecionou aquelas variáveis, não significa que a árvore de decisão vai selecionar as mesmas variáveis. Então, eu vou ter que rodar tudo de novo. E aí, para fazer essa seleção, eu preciso observar 4 aspectos. Ponto de início de busca e da geração de subconjuntos, estratégia de busca, estratégia de avaliação e critério de parada, tá? Então, como que eu começo isso? A geração de subconjuntos tem 4 alternativas, que é a geração para trás, backward, para frente, forward, bidirecional e estocástica. Então, como que funciona? Só para vocês terem uma ideia. Na geração para trás, essa backward, é como se eu pegasse, né, todas as minhas variáveis e jogasse ela para rodar meu modelo. Então, primeiro eu faço o chamado modelo completo, usando todas as variáveis. Aí o algoritmo vai e ele avalia qual dessas variáveis aqui tem menor desempenho, vamos dizer assim, tem menos influência no meu problema que está sendo analisado. Ah, é a variável C. Aí ele remove a variável C e faz um modelo com todas as variáveis menos com a variável C. Aí avalia esse modelo. Ah, o modelo, tirando a variável C, melhorou o desempenho. Então, vamos tirar uma outra variável. E ele vai fazendo assim sucessivamente, até perceber que retirar uma variável não melhora o desempenho e sim piora, ok? Na geração para frente, a gente tem o contrário. A gente começa com o modelo nulo, um modelo sem variável. Aí a gente acrescenta a primeira variável que tenha talvez uma melhor relação com a minha variável resposta. Vejo o desempenho desse modelo. Acrescento uma segunda variável. Vejo o desempenho do modelo. Ah, melhorou. Então, acrescento uma próxima. Melhorou. E vou fazendo isso até o momento em que eu acrescento a variável e meu modelo não melhora o desempenho. Na geração bidirecional, é uma mistura disso. Eu acrescento, eu tiro, eu tiro a primeira, coloco a terceira, deixo a terceira, tiro a quinta. Eu vou mudando essa minha forma de acrescentar e retirar variável, tá? E na geração estocástica, né, essa forma de remover ou adicionar é de forma aleatória, não existe uma sequência, tá? Um exemplo de geração estocástica é o algoritmo genético,
E eu quero falar para vocês que é um algoritmo muito legal, ainda mais porque ele tem relação com biologia, com cromossomos, com Darwin, é bem interessante, tá? Bom, então se eu definir essa minha forma de geração de subconjuntos, eu vou utilizar uma estratégia de busca. E aí eu posso ter uma busca completa, ou seja, eu vou testar todas as combinações possíveis de variáveis, só que isso acaba sendo uma busca exaustiva, então, em termos computacionais, pode ser um problema. Eu posso ter uma busca heurística, que é essa busca sequencial. Então, a partir do momento que eu incluí aquela variável, tá? Ela foi incluída, independente da ordem, eu sigo uma sequência. Uma busca não determinística, tá? Em que não existe uma ordem, que está muito relacionado, né, com aquela geração estocástica, tá? Vai fazendo a busca, enquanto que a gente pode encontrar uma boa solução antes da gente ter que testar vários subconjuntos.